Estamos de volta à noite de sexta-feira, uma noite com muita informação, com arte, com música. E agora a gente vai falar de saúde da boca, com o doutor José Flávio Torezan. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Dalcides. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado por estar aqui. Quando a gente fala assim de higiene bucal, eu me lembro sempre da infância, a mamãe falando assim, vai escovar os dentes, menino, tal. E a gente corria lá porque sabia que antes de dormir tinha que escovar os dentes pela manhã. E depois, com o passar do tempo, foram nos ensinando que depois das refeições e tudo mais, escovar os dentes é aquilo que existe mais importante para a saúde bucal? Pois é, Dalcides, o que acontece é assim, até 20 anos atrás, a odontologia era um pouco atrasada, vamos dizer assim. Tá. Melhor dizendo, nesses últimos 30 anos, ela evoluiu muito, né? Então, por exemplo, o meu avô era dentista e naquela época não se tinha prevenção. Tá. Não se sabia tanto os mecanismos que causavam a doença da gengiva ou que causava cárie. Então, as pessoas não se preocupavam tanto em ter a prevenção de escovar o dente sempre. Né? Assim que se extraía dente se extraía com uma muito, facilidade muito gigantesca. Né? E ia tratar o canal, tinha que ficar colocando algodãozinho e voltava a acessar até o dente quebrar. Aí extraía, fazia a ponte, aí extraía. E era um processo sem fim. Então, hoje, a prevenção é a chave de tudo. Não só para a prevenção de saúde bucal, mas no geral também, né? Na prevenção de problemas sistêmicos. Tem, assim, escovação. Aí as pessoas me dizem, e aprendi, olha, não faz muito tempo, hein? Eu tenho um irmão dentista que sempre falou, nunca dei muita atenção, mas recentemente resolvi estar mais atento a isso. Existe um jeito certo de escovar os dentes, me parece. Sim, existem várias técnicas, né, para você escovar o dente. Mas o que a gente pede em geral para os pacientes, Alcides, é ter uma boa escova de dente. Né? E eu trouxe aqui, né, uma escova de dente, que eu não estou mostrando a marca da escova. Pode mostrar, né? A marca, não tem problema. Não. Mas a verdade é uma escova, ela é nova, está soltando até um pozinho aqui. Tá. Mas a verdade, uma escova com cerdas macias. Okay. Isso que é importante. Quando a gente fica mostrando e fala para a população brasileira, Dalcides, acredite se quiser, no nosso sertão nordestino, em outras áreas pobres do país, tem gente que não tem escova de dente. Tá. Ou tem gente que tem uma para a família toda. Né? Então, assim, a escova de dente ela deve ser trocada pelo menos uma vez por mês, porque as cerdas abrem. Né? Principalmente mesmo escovas assim de qualidade. Escovas de qualidade, com cerdas macias, né? Então elas devem ser escovadas. Vamos lá, eu vou segurar aqui essa boca e o senhor vai nos ajudar a entender como é que a gente faz. Vamos lá. Na verdade, a melhor escovação, existem técnicas que você faz dessa forma, girando, técnicas que você faz assim, mas o ideal, a escovação que eu, inclusive, uso para mim, é uma escovação de fricção, só que com muita pouca força. Note que eu estou pondo muito pouca força. E a gente, geralmente, Dalcides, escova muito bem os dentes da frente, porque é o que aparece, né? Então, aquela escovadinha rápida que você faz, né, e esquece muito dos dentes do fundo. Os dentes do fundo, na verdade, você segura aqui para mim, Dalcides, eles devem ser, além dessa escovação próxima à gengiva, né, eles devem ser escovados na parte externa e na parte interna também, mas sempre próximo à gengiva. As faces de cima do dente, elas são mais fáceis de serem higienizadas, mas as faces que são voltadas para a gengiva é onde acumula a placa, é onde acumula aquele biofilme bacteriano que causa gengivite. O doutor, dizem que é importante a gente ir, não sei se uma vez cada 6 meses, uma vez por ano, ao dentista para se fazer uma limpeza. Sim. Por mais que você limpe, que você higienize, aí faz parte de um processo de prevenção. Hoje em dia a gente tem muito dentista no Brasil. Tem uma população, talvez, se eu não me engano, é a população que tem mais dentistas per capita no mundo. Né? Então, hoje, os trabalhos... Isso é bom? Isso é excelente para a população, afeta muito a qualidade da formação do dentista, porque o mercado fica difícil estando saturado. Mas, por outro lado, fica mais fácil da população mais carente
ter acesso à odontologia. Então, a gente sempre pede para o paciente, uma vez a cada 6 meses, consultar o dentista, porque ele precisa fazer uma limpeza profissional. Perfeito. É claro que aí faz um check-up, se ele tem algum problema... Como é que se chama aquela... Raspagem, raspagem, tá. raspagem gengival, né? Onde você remove o tártaro. Tártaro, isso. Tártaro. Então, isso você não consegue remover com a escova. E o tártaro se forma com mais facilidade em uma pessoa ou em outra, principalmente nas áreas onde tem glândula salivar. Eu tenho glândula salivar aqui, tá dando para ver? Sim. Eu tenho glândula salivar nessa região, eu tenho glândula salivar que sai aqui em cima, próximo a esses dentes. Então, quando o meu paciente volta, ele tem tártaro acumulado aqui, tártaro acumulado aqui. E isso, na verdade, não sai com escovação. E quanto mais acumula tártaro, mais placa bacteriana gruda ali. E fica mais difícil de higienizar, até um ponto que a gengiva começa a sangrar. A gente não está falando só por uma questão da boca, de não se ter mau hálito, ou alguma coisa assim, mas a própria saúde. Sim, porque eu estou imaginando isso tudo aí... Você imagina, você imagina, Dalcides, contaminando tudo. Que existe uma especialidade hoje dentro de quem trata as gengivas, que é a periodontia, que eu também faço, e que, na verdade, chama-se medicina bucal, onde esses fatores que causam doenças têm uma manifestação sistêmica em todo o organismo. Né? Então, assim, remover focos possíveis infecciosos, qualquer inflamação gengival, tem muito a ver com prevenção de doenças sistêmicas. Eu vi o senhor, então, nos ensinando a fazer com uma certa delicadeza, tal, não precisa apertar demais e assim por diante. Não, se aperta, você estraga uma escova por dia, né? E a questão da língua. Sim. Alguns dentistas me dizem assim, Dalcides, a gente não foi educado nisso, não. Mas também escovar a língua é fundamental. Olha, eu mostrei lá, Dalcides, a gente escovando próximo à gengiva, tá? Escovando próximo à gengiva. É importante também escovar a mucosa embaixo, em cima. Por quê? Porque aqui tem muitas células mortas. E essas células mortas, elas entram num estado de putrefação, que gera um odor. Tá? Isso, além de ser um depósito para bactérias, gera odor. Então, a língua... Eu vou pedir para você segurar de novo aqui, Dalcides. Infelizmente, eu não trouxe um modelo de língua, mas a língua, ela ocupa todo esse espaço e até essa porção inferior aqui da orofaringe, indo para a hipofaringe. Lá a gente não consegue escovar, mas a língua, ela, se você olhar ela no espelho, ela é meio que pilosa. Né? A gente olha... O que é pilosa? Ela tem alguns filamentos que parece... Né, que são microvilosidades, micropelinhos, mas não são. Na verdade, são projeções celulares. O que a gente faz? A gente deve escovar, porque toda aquela projeção de células, elas vão sendo eliminadas e vão se acumulando. E aquela pazinha, assim, que a gente pode também passar? Infelizmente, eu não trouxe, Dalcides, mas na verdade é um raspador de língua. Raspador de língua. Eu uso todas as noites. Eu não consigo usar de manhã porque eu tenho náusea com isso, né? Então, tem um certo período do dia que a pessoa não tem náusea. Então, é importante raspar. Com isso, você remove células mortas e você remove uma camada enorme de bactérias. Fio dental, doutor. Todo mundo diz, tem que usar mesmo. Tem que usar. A gente fala para uma população em geral para ir a cada 6 meses ao dentista e a população no geral entende que, ele falou que até 2 anos. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Né? Então eu tenho que falar aqui uma vez por mês, porque aí a pessoa vai uma vez a cada 6 meses. Tem que ir uma vez por mês o dentista para a pessoa e uma vez a cada 6 meses. Na verdade, no dia a dia, tem pessoas muito regradas em geral, as mulheres elas são muito mais cuidadosas do que o homem. Então elas realmente passam fio dental, todos os dentes, após todas as refeições. E quando sangra? Esse é o ideal. Só um minutinho, esse é o ideal. Mas, pelo menos, se a pessoa não passar o fio dental durante o dia, porque está corrido, passa antes de dormir. Né? E quando sangra, gengiva nunca
pode sangrar. Nunca. Ah, mas nunca. Se tem sangramento, é porque tem sinal de inflamação. Não quer dizer que eu tenha infecção. Eu tenho acúmulo de bactérias e aquelas bactérias fazem com que eu tenha gengivite. Tem perguntas de telespectadores. Estou vendo aqui o João Mendes da Silva de Campinas, interior de São Paulo. Dalcides, o programa é excelente, mas eu tenho uma dúvida. A alimentação balanceada ajuda a prevenir doenças na boca? Tem alguma coisa a ver alimentação e doenças na boca? Olha, a alimentação balanceada ela vai prevenir uma série de doenças, né? Eu estava conversando com a doutora agora que vai falar de obesidade infantil e a alimentação ela é, né, como se diz antigamente, o peixe morre pela boca, né? Certo. Tudo aquilo que você come realmente vai repercutir em alguma coisa. Na verdade, alimentos açucarados ou alimentos ácidos são prejudiciais aos dentes. E alimentos açucarados são fonte de energia para multiplicar as bactérias da boca. Eu estou pensando uma coisa que a gente talvez faça errado, o senhor vai poder dizer com competência. Acabou o almoço, por exemplo, a gente fala assim, tem um chiclete aí e tal, chupa um chiclete. Quer dizer, o chiclete é só para dar um gostinho diferente na boca, mas não vai ajudar em nada. Não, você tem uma ação mecânica de mascar o chiclete, mas às vezes quanto tempo você vai mascar? Se você mascar o chiclete por um período muito longo, você está fazendo mal para a sua articulação, né? E o chiclete geralmente, hoje tem chiclete dietético, sem açúcar, né? Então não vai afetar na questão cárie ou problema gengival. A Carla Campos, de Santa Rita, no Mato Grosso do Sul. Dalcides, adoro o programa, assisto todas as noites. Eu gostaria de saber se é verdade que água da torneira é boa para a saúde bucal. Eu já ouvi dizer que é ótima porque contém flúor. Será que isso é correto? Eu quero ensinar o certo para as minhas crianças que estão crescendo. O que a Carla vai dizer? Água da torneira. Eu acho certo. Eu não indico para as pessoas beberem água da torneira sem filtrar, tá? Mas a água da torneira contém flúor. Isso é uma grande discussão. Existem médicos de uma especialidade médica que são contra a fluoretação da água. Mas isso foi provado que o flúor não tem essa toxicidade e que esse flúor da água melhora a qualidade do esmalte dentário. Deixa ele mais resistente, tá, aos ataques ácidos das bactérias que a gente tem na boca. Então, água fluoretada é importante sim, e é por isso que você vê pessoas das favelas, né, que usam essa água e que têm dentes perfeitos. Entendi. Inclusive, a gente teve uma melhora nessas últimas décadas. Absurda. Também por causa absurda. Dentes do siso. Quem de nós já não foi ao dentista e disse, precisa extrair. É isso mesmo? Todo mundo tem que extrair o dente do siso? Aí você chegou na minha especialidade, né? Na verdade, a minha especialidade, Dalcides, chama-se cirurgia bucomaxilofacial. Tá. É uma especialidade que trata fraturas, tumores, né? E dentes do siso é uma das coisas mais corriqueiras que o cirurgião bucomaxilo recebe no consultório. Vários dentistas, eles estão aptos a fazerem a extração, mas muitos preferem encaminhar ao cirurgião, que é o especialista que vai cuidar disso. Então, eu sempre digo, aqui a gente tem uma mandíbula, Dalcides, olha, e nada disso é de verdade, é de resina, né? Tá. Mas é um crânio, e a gente nota que tem todos os dentes. Dá para ver aí no vídeo, né? Então, aqui eu tenho o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Tá. Quando eu tenho uma pessoa grande, que é aquelas pessoas de 1,90 m, que tem um arco maxilar bastante desenvolvido, ele cabe, ok? Ele cabe. Ele só precisa tomar cuidado na escovação, porque tem que escovar muito bem esse dente, porque ele é uma fonte de retenção de bactérias. Entendi. Tá? Então, seria quase que uma evolução da espécie? Na verdade, essa teoria evolutiva... A partir de 1800, 1900, a gente passou a consumir muito mais alimentos cozidos, né? Que não exige tanto esforço. Não exige tanto esforço. Muitas pessoas deixaram de amamentar seus filhos, então não tem um desenvolvimento dos maxilares de acordo. E acabam que esses dentes ficam inclusos. Quando o dente nasceu, que a gente chama de erupcionado, eu dou opções para o paciente.
Se quiser, você mantém ele aí. Um dia ele pode dar trabalho se você não escovar. Se você não passar fio dental, então extrai esse dente. Tem pessoas que são absolutamente contra qualquer tipo de cirurgia no organismo. Mas dente do siso, realmente nós não precisamos dele. Ele está lá obsoleto. Ele está obsoleto, não há necessidade dele para mastigação. A gente fala dentro do siso, então dente do juízo. Não sei se no Brasil inteiro se usa essa expressão. Ao menos eu nasci em Piracicaba, lá usava isso. Se usa. E eu me formei em Piracicaba também. É isso mesmo. Então, a gente tem que estar atento, porque talvez seja um dente que vai me dar mais dor de cabeça do que solução. Sim. Eu tenho dentistas, Dalcides, que seguem uma linha de extração de dentes do siso a partir de quando ele é germe. Ele é uma gelatina. Tá. Então, ele está lá dentro do osso e eu trato essas crianças com 12 anos, eu extraio os 4 dentes do siso. Isso é uma prevenção para não alterar a arcada dentária. E eu extraio dentes do siso de pessoas que deixaram ele lá e ele acaba infectando. O meu paciente mais velho tinha 93 anos. Né? Quer dizer... É verdade que a gente deveria tirar o dente do siso até os 30 anos? Sim. Até os 30 anos, ele é um dente relativamente tranquilo para o cirurgião de ser extraído. Então, ele vai lá, ele usa a técnica, ele extrai. A partir dos 30 anos, não é a data 30 anos, mas a partir desses 30, 32, 33, ele sofre um processo que gruda ele com o osso. A gente chama isso de anquilose. Então, vai complicando. Em volta dele tem um ligamento. E esse ligamento se solidifica. Então, em volta dele, em vez de ter um ligamento que é fácil de tirá-lo, ele gruda. Nossa, o senhorzinho de 93, então? Então, aí você precisa usar a técnica para tirar. Porém, o pós-operatório é muito pior. A gente tem, assim, às vezes, uma perda de sensibilidade na língua, no queixo. É verdade que a extração pode causar uma perda de sensibilidade? Ou não? Isso são acidentes e complicações. Tá. Né? Quanto mais velho o paciente, né, às vezes o dente fica mais próximo ao nervo. Eu tenho aqui na mandíbula um nervo que passa muito próximo a ele. Então, se eu pego um paciente de 50 anos, eu peço geralmente uma tomografia para ver qual é a relação das raízes com este dente. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um manequim, claro que os dentes aqui vão cair, né? Mas ele está ilustrando o nervo que está passando aqui embaixo e o dente do siso que está aqui com problema. Então, eu peço a tomografia para saber. Se esse dente tiver uma relação muito próxima com esse nervo, eu tenho que avisar o paciente que ele vai ter algum grau de dormência no queixo. Tá? Por um tempo. Por um tempo. Existem pessoas cuja extração lesou esse nervo. Entendi. E aí ela pode ser até permanente, essa dormência. A cirurgia sempre é local? Sempre. Faz no consultório mesmo? No consultório. O cirurgião bucomaxilo, Dalcides, em geral, o que ele faz? Ele faz muito rápido, porque ele está treinado para aquilo. Então, eu sempre falo para os pacientes que a média é de 40 minutos para extrair os 4 sisos até 1h20. É muito rápido. Mas mesmo sendo muito rápido, o pós-operatório sempre é chato. Eu vou ter inchaço, eu vou ter um pouquinho de dor, ele vai ter um pouquinho de mau hálito por 3 ou 4 dias. Pessoas de pele clarinha ficam, em geral, aquele arroxeado que a gente chama de equimose. Né? Doutor, quando a gente fala assim, ir ao dentista e tal, eu sou de uma geração que ir ao dentista era um negócio terrível, porque tinha aquele barulho do motorzinho, era dor. Isso mudou, não mudou? Mudou. Os anestésicos locais evoluíram muito. Então, hoje, a gente faz as cirurgias sem absolutamente nenhuma dor. Não só cirurgia, como tratamento de canal, qualquer outra coisa que você precise de anestésico local, é realmente uma maravilha. Não vou dizer para você que mexer na boca é gostoso, né? Existem pessoas que falam para mim, eu adoro ser cuidado, eu adoro ser tratado. Legal. E existem pessoas que realmente têm pânico, né? Mas existem técnicas para você dobrar isso e fazer com que a pessoa tenha uma adesão ao tratamento. Doutor José Flávio
Doutor Ezan, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter tratado de um tema que é, na verdade, uma prestação de serviço para quem está em casa, com orientações e dito de uma forma competente e, ao mesmo tempo, de uma forma bastante acessível. É isso que a gente gosta. Doutor José Flávio, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço muito, Dalcides, agradeço a oportunidade e me sinto muito honrado de estar no seu programa. E já lhe conhecia, né, a sua história de vida e fico muito feliz de estar aqui. Que bom, ficou muito feliz. Vai voltar outras vezes, porque temas como esses são fundamentais, né, gente?